Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite, pessoal. Bom domingo a todos. Vamos dar início a mais um estudo, né? Hoje, dando início à leitura do livro Lindos Casos de Chico Xavier, por Ramiro Gama. A gente vai ler o livro do começo ao fim. Depois que a gente terminar o livro, ele não é um livro tão longo, não. Ele tem bastante casos, né? São 170 casos, mas é um livro curto. Aí a gente vai pegar um outro livro do Ramiro e depois a gente vai pegar um livro do Ranieri, né? A gente vai fazer essa... Tem vários livros aí que tem encontros, né, com o Chico, a gente vai pegar um pouco disso aí. A gente vai estudar e vai aprender junto sobre a vida do maior médium brasileiro aí de todos os tempos, né? Vamos ver aqui quem que chegou. Boa noite, Thiago. Hoje está fazendo frio aqui no Rio de Janeiro, né? Eu vou fazer uma prece. Chegou mais gente aqui. Boa noite, que temos um ótimo estudo. Boa noite, mãe. Obrigado pela presença de todos. Eu vou fazer uma prece e a gente vai abrir a apresentação, tá? Então vamos lá. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, amado, que possamos ter na noite desse domingo um estudo sobre a vida de Chico Xavier, que a gente possa aprender com esse médium, com esse homem, que tanto nos ensina, que tanto nos ilumina, que tanto nos instrui ao bem, que tornou o Espiritismo não só popular no Brasil, mas também muito mais fácil de compreensão, né? Quando a gente estuda Chico Xavier, as obras de Allan Kardec passam a fazer muito mais sentido, a gente passa a ter melhor compreensão, que o Senhor possa dominar o nosso estudo hoje, né, sobre a vida de Chico, sobre a biografia desse homem, que a gente possa aprender com ele, nos iluminar também, nos tornarmos melhores e dar continuidade com a nossa jornada evolutiva, com a nossa caminhada espiritual. Obrigado por tudo, graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Bom, muito bem, vou apresentar aqui a apresentação de hoje. Lindos Casos de Chico Xavier. Meu nome é Serafim Velasquez, eu tive o primeiro contato com a doutrina espírita em 2013. Em 2018 eu passei a estudar o espiritismo, né? E de lá para cá tenho aprendido bastante coisa, né? E dentre as coisas que eu tenho aprendido bastante é sobre Chico Xavier, né? Eu tive a oportunidade de conhecer a casa dele lá em Pedro Leopoldo, também tive a oportunidade de conhecer a casa dele lá em Uberaba, né? Uma cidade... Pedro Leopoldo é uma cidade pequena, Uberaba já é uma cidade maior.
Mas é muito interessante, né? Quem tiver oportunidade aí de fazer, de visitá-los, é muito interessante. Célia chegou aqui também. Boa noite, Célia. Boa noite, queridos irmãos. Paz e luz a todos. Boa noite. Vamos lá, então, né? Sumário. Fiz um pequeno sumário para a gente aí, introdução, histórico, revirando o baú do Chico e bibliografia. Eu acho que eu retirei histórico, né? Retirei histórico. Vamos lá. Esse livro que a gente vai estudar hoje, que foi escrito pelo Ramiro Gama, ele é originário de visitas que o Ramiro fazia para o Chico lá em Uberaba. E é muito interessante a introdução desse livro. Eu não coloquei a introdução para apresentar, né? Eu foquei mais nos capítulos do livro. Mas a introdução conta para gente como que o Ramiro conheceu o Chico, as visitas que ele fazia, né? Então ele teve a oportunidade aí de colher depoimentos do Chico, né? E até mesmo histórias do Chico, e aí escreveu o livro, né? O Ramiro efetuou um minucioso trabalho de pesquisa, pondo em relevo a excepcional personalidade de Chico Xavier. Essa obra contém 170 casos, eles variam, alguns são pequenos e curtos, outros são um pouco mais longos, muitos deles contados pelo próprio médium, relativos ao período de sua infância, e também tem da parte adulta. Outros foram obtidos por amigos comuns e produto de uma incessante busca da verdade, publicado no início dos anos 2000. O livro é uma coletânea de histórias reais que ilustram a vida, a mediunidade e missão espiritual de Chico, um dos médiuns mais respeitados do espiritismo brasileiro. A obra apresenta casos curtos e emocionantes, comoventes ou curiosos, que revelam o caráter humilde, o amor ao próximo e a ligação com os ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita. Essa é a capa do livro que eu tenho, essa aqui, né? Esse slide anterior eu acho que é a capa nova, e tem uma capa que ela é vermelha também, né? Ela teve várias reedições. Eu acho que eu tenho duas dessas, eu só achei essa aqui em casa, né? Mas acho que eu tenho uma outra. Revirando o baú do Chico. Desculpa pela formatação, depois tem que corrigir isso. Nos capítulos 1 e 2 do livro Lindos Casos de Chico Xavier, Ramiro Gama nos conta. Eu tirei o título dos capítulos para a gente ler como se fosse uma história única, né? Mas esse é o capítulo 1, denominado Tenha Paciência. Então, quando Dona Maria João de Deus, né, a mãe de Chico, desencarnou, em 29 de setembro de 1915, Chico Xavier, um de seus 9 filhos, foi entregue aos cuidados de Dona Rita de Cássia, velha amiga e madrinha da criança. Dona Rita, porém, era obsidiada e por qualquer bagatela se destemperava, irritadiça. Assim é que o Chico passou a suportar por dia várias surras de varas em marmeleio, recebendo ainda a penetração de pontas de garfo no ventre, porque a neurastênica e perversa senhora inventara esse estranho processo de torturar. O garoto chorava muito, permanecendo horas e horas com os garfos dependurados na carne sanguinolenta, e corria para o quintal a fim de desabafar, e porque a madrinha repetia nervosa: este menino tem o diabo no corpo. Um dia lembrou-se a criança de que a mãezinha orava sempre, todos os dias, ensinando-a a elevar o pensamento a Jesus, e sentiu falta da prece que não encontrava em seu novo lar. Ajoelhou-se sobre velhas bananeiras e pronunciou as palavras do Pai Nosso que aprendera dos lábios maternais. Quando terminou, ó maravilha, sua progenitora, Dona Maria João de Deus, estava perfeitamente viva ao seu lado. Então a gente percebe que a mediunidade do Chico, ela aflorara muito cedo, né? Ele muito novo, durante a oração do Pai Nosso, ele viu pela primeira vez a mãe dele já no plano espiritual, né, desencarnada, aparecendo para ele, né, para consolá-lo. Então sua progenitora, Dona Maria João de Deus, estava perfeitamente viva ao seu lado. Chico, que ainda não lidara com as negações e dúvida dos homens, nem por um instante pensou que a mãezinha tivesse partido para as sombras da morte. Abraçou-a feliz e gritou: mamãe, não me deixe aqui, carregue-me com a senhora. E ela responde, né, não posso,
Disse a entidade triste. Estou... E aí o Chico responde de novo. Estou apanhando muito, mamãe. Dona Maria acariciou e explicou. Tenha paciência, meu filho. Você precisa crescer mais forte para o trabalho. E quem não sofre não aprende a lutar. Mas tornou a criança. Minha madrinha diz que eu estou com o diabo no corpo. Que tem isso? Responde a mãe, né? Não se incomode. Tudo passa. E se você não mais reclamar, se você tiver paciência, Jesus ajudará para que estejamos sempre juntos. E em seguida desapareceu. O pequeno aflito chamou-a em vão. Desde esse dia, no entanto, passou a receber o contato de varas e garfos sem revolta e sem lágrimas. Chico é tão cínico, dizia Dona Rita, exasperada, que não chora nem mesmo a pescoção. Porque a criança explicava ter a alegria de ver sua mãe sempre que recebia as surras, sem chorar. O pessoal doméstico passou a dizer que ele era um menino aluado. Né? E diariamente à tarde, com os vergões na pele, com o sangue a correr-lhe em pequeninos filetes do ventre, o pequeno seguia de olhos enxutos. Saiu errado ali. E ia com os olhos brilhantes para o quintal, a fim de reencontrar a mãezinha querida sobre as velhas árvores, vendo-a e ouvindo-a depois da oração. Assim começou a luta espiritual do médium extraordinário que conhecemos. Né? E aqui a gente encerra o primeiro capítulo. Depois a gente vai ler. A gente vai ler 4 hoje, tá? 1, 2, 3, 4. Então a gente percebe ali, né, como que o Chico, na introdução do livro do Ramiro, é interessante que o Ramiro explica que o Chico chamava a Dona Rita, né, a madrinha, de educadora, né? Então olha a evolução que o médium apresentava, né? E apresenta, né? Apresentou até o final. E falava que ela foi uma educadora e disciplinadora. Né? A gente sabe que ela era obsidiada, então ela perseguia muito o Chico, né? O Chico já era perseguido, já se sabia da missão espiritual que o Chico tinha. E a Dona Rita, muito obsidiada, acabava que ela cometia, né, esses crimes contra o Chico. Naquela época não existia nenhum tipo de conselho tutelar, né? Então quando a mãe desencarna, por questão de necessidade financeira, o pai deixou os filhos com várias pessoas próximas, né, relativamente próximas a eles, por questão financeira. O pai dele era caixeiro viajante, então vendedor de bilhete, né? Então acabou que o Chico ficou com a Dona Rita. E vamos continuar, porque o capítulo 2, ele continua um pouco essa história. Então, vamos lá. A madrinha do Chico, por vezes, passava tempos entregue à obsessão. Assim é que, nessas fases, a exasperação dele era mais forte. Em algumas ocasiões, por isso, condenava o menino a vários dias de fome. Certa feita, já fazia 3 dias que a criança permanecia em completo jejum. Né? Então, 3 dias o Chico estava já sem comer. À tarde, na hora da prece, encontrou a mãezinha desencarnada, que lhe perguntou o motivo da tristeza com qual se apresentava. E o Chico respondeu para ela: então a senhora não sabe? Explicou o Chico. Tenho passado muita fome. Ora, você está reclamando muito, meu filho, disse Dona Maria João de Deus. Menino guloso tem sempre indigestão. Mas hoje, bem que eu queria comer alguma coisa. Aí o Chico fala para a mãe. A mãezinha abraçou e recomendou: continue na oração. Espere um pouco. O menino ficou repetindo as palavras do Pai Nosso, e daí a instantes, um grande cão na rua penetrou o quintal. Aproximou-se dele e deixou cair da bocarra um objeto escuro. Era um jatobá saboroso. Chico recolheu, alegre, o pesado fruto, ao mesmo tempo que reviu a mãezinha ao seu lado, acrescentando: misture o jatobá com água, e você terá um bom alimento. E despedindo-se da criança, acentuou: como você observa, meu filho, quando oramos com fé viva, até um cão pode nos ajudar em nome de Jesus. Então é muito interessante esse trecho. Teve um autor, o Carlos Bacelli, ele comenta sobre essa passagem do Chico,
que o cão veio alimentá-lo com jatobá, e ele faz um paralelo com a história de Elias, né? Eu estava até lendo, eu não coloquei no slide, mas eu estava até lendo, lá na Bíblia, em Reis, no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 17, versículo... Começa lá no versículo 5. Né? Elias partiu, pois, e fez como Yahvé ordenara, indo morar na torrente de Carite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã, pão e carne de tarde, e ele bebia da torrente. Né? Então, o Carlos Bacelli ele faz um paralelo, né? Elias era um profeta de Deus, que ia para uma região ali difícil de viver, né? E ele tinha recebido através da mediunidade dele, né? Ele tinha recebido a mensagem de que ele poderia ir tranquilo, que ele seria amparado, ele não ficaria desamparado, né? Então os corvos o alimentaram, né? Então essas lições, não só acerca da vida do Chico, mas também acerca da Bíblia no geral, vem nos ensinar sobre a providência divina, né? Como que a providência divina ela se preocupa em cuidar, né, daqueles filhos de Deus que estão numa situação difícil. Então, um outro paralelo é o maná também dos céus, né, que Deus não desamparou o povo de Israel durante a sua passagem pelo deserto ali, né, com Moisés. Então, assim, são várias e várias passagens que nos estimulam a relembrar sempre da providência divina. E o Carlos Bacelli ele faz esse paralelo, né, entre o cão que traz o jatobá para o Chico com os antigos profetas, né? Então, são muitas lições que a gente colhe, assim, quando a gente analisa a vida do Chico e essas situações que o Chico viveu, né? Então, é um livro muito interessante, um livro pequeno também. Agora vamos para o próximo capítulo. Nos capítulos 3 e 4 do livro Lindos Casos de Chico Xavier, Ramiro Gama nos diz: Dona Rita de Cássia criava em sua casa, como filho adotivo, um sobrinho de nome Moacir, menino de 11 a 12 anos de idade. Moacir trazia larga ferida na perna, quando a dona de casa mandou chamar Dona Ana Batista, a antiga bezendeira da localidade denominada Matuto, hoje Santo Antônio da Barra, nos arredores de Pedro Leopoldo. Na minha infância, né, eu quando era garoto, lá em Mato Grosso do Sul, era muito comum bezedeira, né? Eram senhoras, geralmente, né, que já possuíam ali a mediunidade. E elas, o que ela hoje, né, depois de muito tempo estudando a doutrina, a gente sabe que elas realizavam um passe, né? Era um passe aquilo ali. E era muito comum, né? Então, na época do Chico também era muito comum isso. E eu acho que hoje em dia está cada vez mais difícil, né? Não ouço falar de muitas bezedeiras como antigamente, mas deve ter ainda. Tá? Tem que lembrar também que naquelas regiões não tinha muito médico, né? Então o pessoal recorria também à questão da bezedeira para tentar resolver alguma coisa, né? Algum problema relacionado à doença. Dona Ana examinou a úlcera e informou: aqui só uma simpatia dará resultado. Qual? Perguntou a madrinha do Chico. Uma criança... Aí a benzedeira responde: uma criança deve lamber a ferida por 3 sextas-feiras continuadas, pela manhã em jejum. A gente percebe que não existe lógica nenhuma, né? Não existe razão nenhuma por trás desse contexto, né? De 3 sextas-feiras seguidas, pela manhã em jejum, uma criança lamber a ferida. Não existe lógica nenhuma, é puro achismo, né? Então, e Dona Rita perguntou para a benzedeira: Chico serve? Né? E a benzedeira observou e declarou: muito bem lembrado. Isso ocorria numa quinta-feira. À tarde, quando o menino foi à prece sob as árvores, encontrou Dona Maria João de Deus em espírito e contou-lhe, chorando, que no dia seguinte ele deveria tomar parte na simpatia. Você deve obedecer, meu filho. A senhora acha, Chico responde, né? Chico pergunta: a senhora acha que eu devo lamber a ferida do Moacir? E
o espírito da mãe do Chico fala: mais vale lamber feridas que fazer aborrecimentos nos outros. Falou o espírito maternal. Você é uma criança e não deve contrariar a sua madrinha. E o Chico pergunta: e a senhora crê que isso poderá curar o doente, né? E a mãe responde: não. Isso não é remédio? Pergunta o Chico, mas dará bom resultado para você mesmo, porque sua obediência dará tranquilidade à sua madrinha, né? Então a mãe dele orienta ele a acatar as ordens da madrinha, né? E aí é o capítulo 3, né? Eu acho que é a lição da obediência. Justamente para que ela não ficasse mais nervosa, mais estressada e desse mais espaço para os espíritos que obsidiavam ela perseguir o Chico, né? Então o Chico vai cumprir, né, aquilo que foi ordenado para ele fazer. A mãe dele sabia que aquilo ali não ia levar a lugar nenhum, não ia curar o menino, né? Pelo menos não do ponto de vista lógico, né? Mas para poder conter, né, aquela animosidade que a madrinha dele tinha com ele, a mãe dele pediu para ele realizar isso. Continuar. E vendo que o menino hesitava, continuou: seja humilde, meu filho. Se você ajudar a paz de que precisamos, você lamberá a ferida e nós faremos o remédio para curá-la. Né? Então, a mãe dele, explicando para ele, naquele contexto, né, no trabalho mútuo, já uma visão do que viria pela frente, né, a parceria que eu comentei no começo, a parceria Chico e Emmanuel, né, o plano espiritual fazendo a parte deles e o Chico fazendo a parte dele aqui no plano material, e nos trouxe aí várias e várias obras, várias e várias análises e contextos, né, e coisas que nós estudamos até hoje, né, dúvidas que nós temos até hoje também. Eu tenho muita dúvida em algumas coisas. E então ela fala para o Chico: você lamberá a ferida e nós faremos um remédio para curá-lo. No outro dia, Chico obedeceu a ordem. Na sexta-feira imediata, repetiu a estranha operação e a úlcera desapareceu. Quando lambeu a ferida pela terceira vez, viu o espírito da sua mãe sorridente ao seu lado. Estático, viu abraçar Dona Rita. E Dona Rita, transformada, acariciou pela primeira vez e disse-lhe bondosa: muito bem, Chico, você obedeceu direitinho. Louvado seja Deus. E depois de 2 anos de flagelação, o Chico teve a felicidade de passar uma semana inteira sem garfadas e sem vergonhas. Né? Então, deu certo. Né? Foi um sacrifício, de fato, né? Que não levaria a lugar nenhum, mas pela intervenção do plano espiritual, resolveram a ferida do Moacir, né? Deixaram a madrinha Dona Rita feliz, e o Chico pôde viver pelo menos uma semana aí tranquilo, né? E agora, se eu não me engano, isso. Agora nós vamos para o capítulo 4. Deixa eu só lembrar qual que é o título do capítulo 4. O Anjo Bom, né? Capítulo 4 é o Anjo Bom. 2 anos de surras incessantes, 2 anos viveram o Chico junto da madrinha. Numa tarde muito fria, quando entrou em colóquio com Dona Maria João de Deus, Chico implorou: mamãe, se a senhora vem nos ver, por que não me retira daqui? O espírito carinhoso afagou-o e perguntou: por que você está tão aflito? Tudo no mundo obedece à vontade de Deus. E o Chico responde: mas a senhora sabe que nos faz muita falta. A mãezinha consolou e explicou: não perca a paciência. Pedi a Jesus para enviar um anjo bom que tome conta de vocês todos. E sempre que revia a progenitora, o menino indagava: mamãe, quando é que o anjo chegará? E a mãe respondia: espere, meu filho. Era a resposta de sempre. Decorridos 2 meses, o senhor João Cândido Xavier resolveu casar-se em segundas núpcias, e Dona Cidália Batista, a segunda esposa, reclamou os filhos de Dona Maria João de Deus, que se achavam espalhados em casas diversas. Foi assim que a nobre senhora mandou buscar também o Chico. Quando a criança voltou ao antigo lar,
contemplou a madrasta que lhe estendia as mãos. Dona Cidália abraçou e beijou-o com ternura e perguntou: Meu Deus, onde estava este menino com a barriga deste jeito? Chico, encorajado com o carinho dela, abraçou-a também, como o pássaro que sentia saudade do ninho perdido. A madrasta bondosa fitou-o bem nos olhos e indagou: Você sabe quem sou, meu filho? Chico responde: Sei sim. A senhora é o anjo bom de que minha mãe já falou. E desde então, entre os dois, brilhou o amor puro com que Chico seguiu a segunda mãe até o desencarne. Então a gente percebe que o Chico, né, apesar de no futuro se tornar um grande médium, um grande trabalhador da casa espírita, o Chico não teve privilégio nenhum, né? Assim como Jesus Cristo, né? Jesus Cristo não teve privilégio nenhum, né? Logo na Herodes, né? Ele precisa refugiar, né? O anjo vem falar com José para que eles fugissem, fogem para o Egito, né? Fica um tempo lá no Egito. Então a gente percebe que Jesus não teve privilégio nenhum, né? Os grandes emissários geralmente não têm. E a gente se pergunta por quê, né? Por que esses grandes emissários não têm privilégio nenhum, né? Se eles são escolhidos de Deus. Eu acho que a resposta ela vem muito lá na carta de Paulo, né, para os Coríntios, em que ele fala que por causa do exemplo. Como eles são espíritos mais velhos que a gente, e eles têm compreensões maiores do que a nossa, eles vêm nos mostrar através do exemplo que a vida, nós teremos dificuldades em nossa encarnação, mas nós não podemos desanimar, né? Nós devemos continuar marchando, buscando, trabalhando, lutando por esse nosso melhoramento moral, por esse nosso melhoramento espiritual. E esses irmãos que são considerados por nós, né, que de fato são irmãos mais velhos que a gente, como Chico, né, Jesus, são todos irmãos mais velhos. Eles muitas vezes vêm com essas encarnações mais difíceis, para que a gente possa se espelhar neles, né, e a gente possa dar continuidade com as nossas lutas e com as nossas dificuldades, né? Porque um espírito como Jesus, por exemplo, já não tinha provas a expiar, né? Já não tinha necessidade nem de reencarnar, né? Então, por que ele reencarna, né? Por que ele aceita todo o desafio, né? Que Jesus enfrentou, né? Enfrentou a cruz e tudo mais. Então, é justamente para ensinar, né? Para dar o exemplo, para que a gente possa ter neles a referência necessária para o nosso adiantamento moral, né? Então, tipo, a gente se vê em Jesus, se vê em Chico, fala, bom, se eles conseguem, eu também consigo, né? A gente parte desse ponto. E aí a gente passa a ter, assim, uma pequena força, né? Uma pequena força motriz para a gente continuar caminhando, né? E o estudo para aqui, né? O próximo capítulo a gente vai estudar a lição da obediência, que é a continuidade do livro. Vai ter mais de um capítulo. Eu coloquei o nome de um capítulo só porque a Silvia ficou me cobrando, tem que dar um nome pro capítulo e tal, então eu precisei dar o nome do capítulo. Esse capítulo aí vai estar incluso no nosso estudo, mas geralmente são 4 ou 5 capítulos que eu coloco para a gente estudar. Então eu tive a oportunidade de conhecer lá o Chico, tanto o Pedro Leopoldo quanto o Uberaba. Inclusive a caravana que eu vou esse ano vai de novo, eu ainda não sei se eu vou. Mas é muito interessante lá, né? Muito interessante. O estado de Minas Gerais em si eu acho um estado muito bacana, né? É um estado muito legal, um povo muito acolhedor, né? O mineiro é muito bacana. E eu tive a oportunidade de conhecer a casa do Chico e as duas, né? Tanto em Uberaba quanto Pedro Leopoldo. E é muito bacana. No Centro Espírita Gonzaga, eu fui no domingo, né? Então a gente pegou lá uma sessão em que ele fez palestra para os pais, era evangelização, e as crianças foram para evangelização, né? Então eles faziam esse trabalho lá de
evangelizar os pais e as crianças, né? Então era muito interessante. A gente foi lá, a gente visitou, conversou com o pessoal e depois saiu um monte de criançada correndo lá, brincando. É muito interessante porque o Gonzaga, ele fica em uma das ruas principais e ele sai assim direto para a igreja. A rua dele, na hora que você sai, você vê a igreja, assim, a igreja central da cidade. Ela é muito bacana. Tudo muito perto ali, né? O hotel fica no meio também da cidade, São Pedro Leopoldo. A Uberaba não, Uberaba é uma cidade grande, né? A Uberaba tem bastante coisa. Uberaba, o agronegócio é muito forte lá, é uma cidade, a universidade lá é muito boa também, né? Eu acho que é UFU, né? Universidade Federal de Uberaba, sei lá. Uberlândia, Uberaba, é tudo ali no Triângulo Mineiro. Mas eu conheci Uberaba e também gostei muito de Uberaba, também achei uma excelente cidade. A gente teve a oportunidade de conhecer lá, que a gente vê aquelas fotos do Chico, né? Tudo ali na casa dele. Lá tem sessão espírita também, né? Tem estudo e palestra e passe. Na sessão da casa do Chico de Uberaba eu não fui, eu dormi, né? Minha mãe foi lá com o pessoal. Mas foi uma sessão muito boa também. Eu tive a oportunidade, porque eu conheci à tarde ali, né? Eu fui à tarde e a sessão era à noite. Mas achei muito legal ali, tinha muitos livros, né? A gente via que o Chico era um cara muito simples, né? Muito tranquilo, né? Muito consciente, né? Das coisas. Agora, preocupado também com algumas situações, né? Porque o Chico viveu no auge da Guerra Fria, né? Então, ele tinha uma certa preocupação com que as grandes nações do mundo, né? À época, os Estados Unidos e a União Soviética, poderiam causar de prejuízo, né? Porque a gente tem que lembrar que Deus nos deu o livre-arbítrio, né? Então, nós somos influenciados para o bem, né? Os grandes espíritos nos influenciam para o bem, mas o livre-arbítrio é nosso, né? Então, ele tinha muita preocupação com esse negócio de ficar acumulando ogiva, né? Ficar acumulando bomba nuclear, até pela questão de alguma falha de segurança causar, né? Então, ele era muito preocupado com esses assuntos. Então, eu recomendo muito quem tiver oportunidade. Eu não sei se eu vou conseguir voltar lá esse ano, mas eu sei que eu vou voltar uma hora. Né? É um estado que eu gosto muito e eu gosto muito de fazer turismo religioso. Né? Sempre gostei de visitar a igreja. Né? Em Minas Gerais tem muita igreja. Mas o turismo religioso espírita, ele me chama muita atenção por eu ser espírita, né? Por gostar de ler, estudar muito sobre o espiritismo e ter oportunidade. Eu não tive a oportunidade de conhecer o Chico vivo, né? O Chico desencarna em 2002. Eu nasci em 96, né? Então eu tinha 6 anos de idade. 6 anos de idade você ainda não tem nenhuma autonomia, né? Não tem nenhuma você não tem nenhuma capacidade ainda de fazer as coisas por si próprio, né? Então, quando ele desencarna, eu era muito novo. Agora eu tive a oportunidade de conhecer o Divaldo, já era mais velho, né? O Divaldo, ele fazia palestra na UERJ, na faculdade que eu curso, né? Que eu estudei. Então eu tive a oportunidade de ver 2 palestras dele lá, tive a oportunidade de tirar foto com ele, né? Comprei um livro dele lá. Então, muito bacana, o Divaldo muito bacana, desencarnou recente também. Né? Eu acho que eu tinha falado isso no domingo passado. Eu acredito que é um grande médium. Eu acredito que todos nós possuímos falhas, nós não somos perfeitos, né? Mas eu admiro muito o Divaldo. Eu leio, né, muito sobre o Divaldo também. São 3 médiums assim que eu acompanho, que é o Chico, é o Divaldo e a Ivone Pereira, né? São os 3 médiums que eu mais leio aí. Agora, a obra do Chico, ela é uma obra que chama muita atenção. A obra do Divaldo também chama atenção, mas a obra do Chico chama muita atenção por ter... o espiritismo hoje no Brasil, ele tem a proporção que ele tem muito por causa das obras de Chico Xavier. Né? O livro Nosso Lar, ele é um dos livros mais vendidos em língua portuguesa, né? É um dos best-sellers aí do Chico. Né? Então, tanto que o filme, né, o primeiro filme do Nosso Lar foi um grande sucesso, né, mas o livro foi muito mais. E o espiritismo tem essa proporção gigantesca no Brasil
o Chico tem a sua contribuição, né? Tem uma grande responsabilidade nesse crescimento do espiritismo. É claro que muitos outros já haviam preparado o terreno para o Chico, né? Nós tivemos Bezerra de Menezes antes, nós tivemos Eurípides Barçanufo, nós tivemos Caio Bachutel, né? Nós tivemos vários outros, o Bittencourt Sampaio. Nós tivemos aí grandes e grandes nomes do espiritismo brasileiro. Inclusive, eu tive a oportunidade de conhecer a obra do Eurípides, né? Eu conheci o Colégio Allan Kardec, lá em Sacramento, também é muito bacana, um colégio muito bacana, recomendo muito o pessoal aí. É um ambiente muito legal, né? Mas o Chico, ele viveu 92 anos, ele foi produtivo durante 75 anos, então ele tem essa grande responsabilidade de ter, vamos dizer assim, popularizado o espiritismo no Brasil. Né, e o Chico ele tinha uma certa amizade com Hebe, Camargo, com pessoas, assim, com Roberto Carlos, né, lá na casa do Chico. A gente encontra fotos do Chico com Hebe, Chico com Roberto, né? Então, assim, o Chico também tinha uma certa amizade com o Fábio Júnior, né? Então, tanto tem uma música muito legal do Fábio Júnior chamada Chico Xavier, né? Uma música muito muito bonita que o Fábio compôs. Então, o Chico tinha amizade com essa galera e essa galera ajudava muito o Chico a divulgar o espiritismo. Né? Muitos nem eram espíritas, né? Mas acreditavam na mediunidade do Chico, né? Então, o Chico tem muitos e muitos casos interessantes aí, né? Com pessoas famosas, mas também com pessoas desconhecidas, né? Tem um caso muito interessante do Chico com um jogador de vôlei Giba, né? Tem um caso muito interessante. Eu fiquei sabendo um tempo atrás que eu li sobre eles, que o Giba foi visitá-lo, parece que o Giba tinha algum problema, né, não sei, de perna, alguma coisa assim, e o Chico orientou ele, ajudou ele bastante, né? Então o Chico, ele é essa figura extremamente importante para a gente está estudando por enquanto, né, nesse livro, a infância do Chico, para a gente chegar na juventude e depois na juventude chegar na fase adulta. Mas a gente tem que se lembrar que o Chico ele fica popular no Brasil depois da ida dele ao programa Pinga Fogo. A gente está falando de 1971, 1972, né? Se eu não me engano, foram 2 programas, 72 e 74. Então, o Chico fica popular, né, no Brasil depois do programa Pinga Fogo, né, após a televisão. Parece que registrou a maior audiência brasileira de todos os tempos, né? Bateu 90% de audiência, estava 90% dos televisores ligados no Pinga Fogo assistindo Chico Xavier. E o Chico, se eu não me engano, ele é de 1910. Só verificar aqui. Acho que ele é de 1910. Isso aí, 2 de abril de 1910. Então, em 1972, Chico tinha 62 anos, né? Já era um homem maduro. Então, o Chico ele não fica famoso logo jovem, né? Ele não fica famoso com 20, 30 anos. Ele publica o primeiro livro dele aos 20 e pouco, né? Que é o Parnaso. Mas ele, de fato, ganha notoriedade após o programa Pinga Fogo em 72. E esse programa é um programa muito interessante. O Saulo Gomes ele fez um livro, eu até trouxe na primeira palestra. Ele fez um livro que anotou todas as perguntas e todas as respostas que o Chico responde nesse programa. Né? Esse é um livro muito interessante. Eu leio esse livro de tempos em tempos. Né? Eu retorno a alguma pergunta que foi feita ali, alguma resposta que o Chico deu, e fico meditando, né, sobre essas respostas que o Chico trouxe para nós, que nós sabemos que foi Emmanuel, né? Emmanuel foi responsável pelas respostas, e o Chico era o médium, e ali foram várias coisas, né? O Chico fala para a gente que o primeiro livro escrito no mundo foi um livro em pedra, né? E o médium era Moisés, né? A gente está falando dos 10 mandamentos, né? Então, é muito interessante as coisas que o Chico respondeu lá. E a popularização do Chico nesse programa fez com que as pessoas parassem para olhar as coisas que ele tinha escrito. Né? Depois disso, o Chico passa a receber caravanas e caravanas lá na casa dele em Uberaba e ajuda a popularizar o espiritismo no Brasil. Né? Posteriormente, nós temos Ivone, temos Divaldo, né? Nós temos
vários e vários outros médios aí que também são grandes exemplos para nós. A Ivone também, né? Se a gente lê a vida da Ivone, a Sabed recentemente nos brindou aí com um livro, né? A gente assina o Clube do Livro da Sabed, e ela trouxe um livro para a gente em que conta as vidas da Ivone, né? E é muito interessante, né? Fala não só da vida dela como Ivone Pereira, mas as vidas predecessoras, né? Anteriores. E é muito interessante para a gente aprender, né, sobre esse espírito que reencarna em grande dificuldade no Rio de Janeiro, né? Sofre bastante. E nos presenteia, né? Para mim, a maior obra dela é o Memórias do Suicida, né? Eu acho que ela tem outros livros interessantes, mas para mim, Memórias do Suicida cara, é ali pareado com Paulo Estevão, né? Pareado com o Nosso Lar ali. Porque as obras do Chico, elas são de várias vertentes, né? Então, assim, eu, por exemplo, eu gosto muito do Consolador, eu gosto muito do A Caminho da Luz, eu gosto muito do Nosso Lar, Paulo Estevão, há 2000 anos, né? Então, são muitos livros do Chico. Agora, eu li também muito mais livros do Chico do que da Ivone, né? Mas o livro da Ivone que eu li, que é o Memórias, é um livro extremamente importante, ainda mais para a gente lá na Sabed, que a gente trabalha muito com os nossos irmãos suicidas, né? Então é um livro ali que nos ensina muito, né? Uma leitura. A gente não terminou de ler o livro ainda, mas a gente sempre estuda ele, sempre comenta alguma coisa sobre ele, né? Um livro muito importante e, pelo que eu já li, trouxe para Ivone Pereira aí trouxe muitos méritos para ela, né? E merecidos, né? Bom, pessoal, eu vou encerrar por aqui a nossa palestra de hoje. Eu vou, nos próximos domingos, eu vou trazer mais capítulos para a gente poder estudar junto. Eu achei que 4 capítulos ficou curto para a gente. Eu vou trazer 5, 6 para cima, para a gente poder adiantar a infância do Chico e chegar lá na fase mais adulta, que é onde a gente quer chegar, né? Que é o encontro dele com Emmanuel e tudo mais. Mas é muito importante a gente estudar o início da trajetória de Chico, porque a gente percebe que ele não teve privilégio nenhum, né? Eu comentei isso. A gente muitas vezes tem a impressão, né, de achar que os trabalhadores de Deus eles vão ter algum tipo de privilégio. Não, mas eu trabalho na casa espírita, então eu tenho privilégio. Não, não tem, né? Não temos privilégio nenhum. Nós somos seres normais, que também podemos errar, com certeza iremos errar, né? Mas nós buscamos ali, através da doutrina, através da leitura de livros edificantes, como Evangelho, como os livros de Chico, a gente busca ali tentar se reajustar, né? Sermos melhores, nos corrigir e nos melhorar, né? E a leitura do Chico, da biografia do Chico, né? Ela nos auxilia a ter esse entendimento, né? Que nós somos humanos, não somos perfeitos, mas nós tivemos exemplos aí que Deus enviou para a gente, né? Em exemplos que nós podemos nos basear, né? E o Chico é um deles, e nós podemos perceber que não teve privilégio nenhum, né? Precisou trabalhar, precisou lutar, precisou aprender com as suas dificuldades, né? Mais para frente a gente vai ver que ele teve uma dificuldade intelectual, então ele para a sua formação acadêmica ali na 4ª série, né? Se eu não me engano, antigo ginásio, né? Que falava, né? Hoje em dia eu acho que é 4º ano, né? Mudou um pouco a conotação, mas é a mesma lógica, né? Então ele teve essa limitação, trabalhou em alguns empregos, né? E posteriormente começou a exercer a sua mediunidade, né? Então nós não temos privilégio nenhum, nós não pensa que nós somos médios e nós não vamos trabalhar, não tem nada a ver uma coisa com a outra, nós vamos precisar fazer as coisas em paralelo, precisar fazer, nos administrar, né? Poder fazer a gestão ali do nosso tempo, para a gente poder cumprir a nossa missão, né? A gente não pode deixar de lado a nossa parte, né? O nosso dever, que é de cada um tem o seu.
E o Chico cumpriu dele, né? Cumpriu dele e até hoje está aí orientando, nos auxiliando, né? Através da leitura dos seus livros, através da divulgação da doutrina espírita. Tá bom? Muito obrigado. Tenho alguns comentários aqui. Célia, muito agradecida por compartilhar conosco tamanhos ensinamentos edificantes. Muito obrigado, Célia. Eu sou o que mais aprendo aqui, né? Ter a oportunidade de fazer esse estudo do Chico, né? Aprender muito com ele, né? Rosana Dias, gratidão pelos esclarecimentos. Muito obrigado, Rosana, mãe. Se vocês quiserem mandar alguma pergunta, né, nesse final, assim, eu vou abrir também. De repente a gente consegue responder, né, dependendo da pergunta. Mas o título de hoje é muito bacana, né? O valor da oração. Você via que o Chico, quando o bicho pegava, ele corria lá pro quintal, lá, ele ia para debaixo da bananeira, rezava o Pai Nosso lá, né? Que o Pai Nosso nunca falha. E aí aparecia o espírito da mãe dele para auxiliar ele, né? Para consolar ele. É uma missão difícil, né? Você imagina um menino, né? E para ele a mãe dele ainda estava viva, né? Porque ele não tinha noção assim de que a mãe tinha desencarnado, né? Então, tudo excelente estudo, irmão. Obrigado, irmão. Então eu vou encerrar por aqui. Eu vou fazer uma prece de encerramento e aí a gente fecha o nosso estudo hoje. Semana que vem a gente se encontra das 19 horas. Obrigado, Pai, pela oportunidade do estudo do livro Lindos Casos de Chico Xavier. Obrigado pelo aprendizado sobre a vida desse médium, né? O médium que é exemplo para todos nós espíritas, todos nós brasileiros, né? O médium que tanto nos ensinou e que continua nos ensinando. Que o Senhor continue nos iluminando, nos protegendo, permitindo que a gente tenha um excelente começo de semana e que possamos dar continuidade com a nossa jornada evolutiva, hoje e sempre. Obrigado por tudo, graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Então, muito obrigado pela presença de todos aqueles que vão ver depois. E até próximo domingo, tá bom? Obrigado. Tchau, tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.